E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou falar com vocês sobre morfema zero, tá? No vídeo passado, de novo, eu tô com essa ideia de remasterizar os meus vídeos antigos sobre a introdução aos conceitos básicos da morfologia. No vídeo passado eu falei sobre morfema, morfe e alomorfe. E hoje eu vou continuar essa ideia de conceitos básicos e vou passar para vocês a ideia do morfema zero, tá bom? Então, vocês vão ter que assistir aquele outro vídeo que eu fiz sobre morfema, morfe e alomorfe para entenderem esse aqui, tá bom? E eu vou falar alguns assuntos que talvez vocês só entendam mais pra frente, se você estiver começando a estudar morfologia agora, né? Mas, enfim, eu acho que de qualquer maneira o vídeo vai ser super útil, né? Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos começar o conteúdo de morfema zero, tá? Então, vocês têm que lembrar que na aula passada, né, no vídeo passado, eu falei com vocês sobre aquela analogia das caixas, né? Então, é como se a palavra fosse um conjunto de várias caixinhas. Essas caixinhas são o quê? São os morfemas, tá? E aí dentro dessas caixinhas vocês têm um conteúdo. Esse conteúdo é o morfe. Tá? Então, o que é um morfema zero? Um morfema zero é uma caixa vazia, né? É uma caixa vazia, ou seja, é uma caixa que não tem nada dentro, tá? E aí, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre como é que você encontra o morfema zero, né? Porque os morfemas a gente identifica pelo som. Só que se o morfema zero não tem som, então como é que a gente vai identificar o morfema zero, né? Tudo bem, para tudo isso tem técnicas, tá? Mas tem uma coisa que eu vou falar para vocês que vai ser útil depois, quando vocês aprenderem isso. Mas existe uma coisa chamada estrutura. Toda língua, né, tem estruturas. Então, vocês não vão entender essas estruturas agora se vocês estiverem começando a estudar morfologia. Mas eu vou passar uma estrutura para vocês. Para vocês entenderem, por exemplo, alguns dos primeiros princípios que a gente tem aqui. Eu vou passar para vocês a estrutura do nome, que não varia em gênero. Nome que não varia em gênero, tá? Ou seja, quais nomes que não variam em gênero no português? São aqueles nomes de gênero imanente. É que nem casa, né? A palavra casa, ela tem gênero, ela é feminina, a casa. Só que ela não troca de gênero. Não existe o masculino para casa. Então, casa é uma palavra de gênero imanente. É um nome que não varia de gênero, né? Então, a fórmula é essa daqui, ó. A estrutura, né? Radical mais vogal temática nominal, mais desinência de número. Você talvez não entenda isso aqui agora. Por quê? Porque você não estudou os morfemas, você não estudou as estruturas, então você não vai entender isso aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que todo nome que não varia em gênero vai ter a mesma estrutura, ou seja, vai ter as mesmas caixinhas. E se alguma dessas caixinhas estiver vazia, aquilo é um morfema zero, tá? Então, existe uma regra dos morfemas zero, que inclusive eu coloco lá no meu livro, que é bem básica, assim. Se um morfema A indica um parâmetro B e uma palavra X contém o parâmetro B,
então X conterá A. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui parece até um jeito meio matemático de explicar as coisas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Alguns morfemas vão indicar alguns parâmetros específicos. Como assim? O que eu quero dizer com parâmetro? Número, gênero, tempo, modo, sentido, classe, qualquer coisa. Qualquer coisa. Se um morfema específico indica um parâmetro específico e uma palavra, qualquer que seja, tem esse parâmetro, então ela vai ter o morfema que indica esse parâmetro. É óbvio. Vamos a um exemplo. Um exemplo mais prático. Existe um morfema que a gente chama de desinência de número. A desinência de número indica o número, né? Ou seja, ela vai indicar se a palavra está no singular ou se a palavra está no plural. Tá bom? Por exemplo, a palavra casas tem esse S aqui. Esse S é a desinência de número. Vamos pegar, por exemplo, camas. O S é a desinência de número. Mentes. O S é a desinência de número. Lindo. Aliás, lindos. O S é a desinência de número. Então, esse S que fica aqui no final dos nomes vai indicar o plural. Certo? Só que, vamos lá. A palavra casas tem número. Ela está no plural. Certo? Então, isso aqui é uma desinência de número. A palavra casa, no singular, ela tem número? Tem, óbvio que tem. Ela está no singular. Singular é um número. Então, ela tem essa divisão de singular e plural. Se ela tem essa divisão, estando no singular ou no plural, ela vai ter a desinência de número. Quando ela está no plural, a desinência de número é S. É esse S que fica aí no final. Quando ela está no singular, a desinência de número é o quê? Vazia. Ela não tem nada lá dentro. Entendeu? Então, isso aqui é um morfema zero. Tá? Agora vamos lá. Vamos pegar outro exemplo. Genérico, tá? Vamos pegar, por exemplo, as conjunções. Mas, porém, e, que. Essas palavras aqui, elas variam em número? Tem singular e plural para elas? Não, não tem. Logo, elas não têm desinência de número. Não tem nenhum morfema zero aí. Elas simplesmente não têm essa desinência. Por quê? Porque elas não têm número. Conjunção não tem número. Conjunção não está nem no singular, nem no plural. Conjunção simplesmente não tem número. Se não tem número, não vai ter aquele morfema. Agora, a palavra casa, ela tem número. Tanto é que ela está no singular. Você sabe que ela está no singular porque ela tem número. Ela varia em número. Se ela varia em número, então ela vai ter a desinência de número. Simples assim. Tá bom? Então, vamos pegar outro exemplo. Professor masculino. Professora feminino. Esse A indica feminino. É a desinência de gênero. Em professor, qual é a desinência de gênero? Zero. Indica o masculino. Tá bom? Vamos pegar outro exemplo. Cantasse. No verbo cantasse, esse SSE que fica aqui no final indica tempo e modo. É o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então isso aqui é uma DMT. Está indicando tempo e modo. O verbo canta
ele canta, meu amigo canta, etc. Tem tempo e modo? Tem. Tá no presente do indicativo. Cadê a desinência modo temporal? Ela tá aqui. Ela só não tem nada dentro, mas ela tá aí, tá? Desinência modo temporal. Então, vocês têm que entender o quê? Que o morfema zero, ele faz contraste com outros morfemas, tá? Ou seja, eu quero que vocês pensem no que acontece na cabeça de vocês, tá? Eu quero que vocês pensem no que acontece na cabeça de vocês. Olha só. Quando a sua cabeça, o seu cérebro, olha para a palavra cantasse, para saber o tempo e o modo, o que o seu cérebro olha? A DMT. Quando ele olha para o SSE, ele sabe que está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Assim como qualquer verbo com esse SSE, vendesse, partisse, amasse, imprimisse, qualquer um. Se tivesse SSE no final, ele já sabe que está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Acabou. Porque ele olha para esse morfema, para essa posição. Quando o seu cérebro olha para esse morfema e esse morfema está vazio, o que ele interpreta? Presente do indicativo. Então vocês têm que entender que na gramática, e isso é super comum, não só na morfologia, isso é comum total, assim, na gramática toda, o zero, o vazio, tem algum valor. Porque o vazio está fazendo contraste com alguma coisa. Então você sabe que o masculino é zero, na palavra professor, por exemplo, porque ele está fazendo contraste com o feminino, que é A. Então quando o seu cérebro olha para a desinência de gênero e ela está vazia, ele sabe que é masculino. Porque na sua cabeça tem uma regra que associa vazio, masculino, A, feminino. Sacou? Então, quando a gente pensa no começo, né, imaginando assim, o morfema zero é um morfema vazio. Pô, mas não dá para identificar, porque o morfema, ele tá vazio, ou seja, ele não tem som. Como é que eu vou identificar um morfema zero? Você vai identificar o morfema zero porque toda palavra já vai ter um conjunto de morfemas pré-estabelecidos. Por exemplo, se a palavra varia em número, ela vai ter uma desinência de número. Ela tem que ter. Tá? E aí esses morfemas que eles já estão pré-estabelecidos, eles podem ser zerados, eles podem ficar vazios. E o seu cérebro sabe que eles estão vazios porque ele já sabe onde esses morfemas ficam. E é aí que entra a ideia da estrutura. Por exemplo, a desinência de número, olha só, lembra disso aqui que eu fiz? A desinência de número sempre fica onde na palavra? No final. A desinência de número é sempre o último morfema. Tá? A desinência de número sempre é o último morfema de uma palavra, de um nome, que seja. Então, se a desinência de número é o último morfema, então para o seu cérebro saber o número de uma palavra, ele vai olhar para o último morfema. Se o último morfema tiver com S, ele sabe que está no plural. Se tiver vazio, está no singular. Entendeu? Então, isso aqui é o morfema zero. Então, o morfema zero, na verdade, ele é super simples de identificar. Mas, de novo, eu vou falar a mesma coisa que eu falei na aula passada. O conhecimento da morfologia, da gramática no geral, ele é muito concatenado. Então, vocês vão olhar para essa aula daqui e vocês vão falar, tá, saquei. Mas se vocês assistirem essa aula daqui a vários meses, depois de ter estudado mais sobre morfologia, você vai assistir essa mesma aula e vai falar, agora sim. Entendeu? Porque, por exemplo, para vocês entenderem isso aqui melhor, vocês têm que entender as estruturas de verbo, de nome, verbo conjugado, infinitivo, gerúndio, particípio. Vocês têm que saber essas estruturas. E aí vocês vão olhar para essas estruturas e falar, putz, é verdade. Porque cada morfema tem uma possibilidade para ser zerado. Tá? Ele tem uma posição específica para ser zerado, para ser um morfema zero. Tá bom? Então vocês têm que estudar aí mais um pouquinho de análise mórfica, de estrutura de verbo, de nome. Depois disso vocês conseguem compreender melhor a ideia do morfema zero, porque aí vocês já vão saber onde que o morfema pode ser zero em cada situação. Eu dei aqui alguns exemplos, né? Desinência de número pode ser zero no singular. A desinência de gênero é zero no masculino, né?
A desinência de tempo e modo, ela é 0 no presente do indicativo, e quando vocês estudarem mais, vocês vão ver que ela também é 0 no pretérito perfeito do indicativo. A desinência número pessoal também tem alguns lugares para ser 0. Ela é 0 na terceira pessoa do singular e na primeira, mas depende do tempo e do modo. Vocês vão ver que são coisas, né, meio concatenadas também. Vogal temática, depende muito da posição da vogal temática, tá? Então, é isso. Vocês vão entender isso aqui melhor à medida que vocês vão estudando morfologia. Mas eu espero que a aula tenha esclarecido alguma coisa aí pra vocês, tá bom? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.